Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir a essa aula, mas aqui é o professor Marlon e esse é o canal @prof. Marlon Murari, Bizus de Direito do Processo do Trabalho. Canal que tem como objetivo te ajudar a conquistar a sua aprovação na OAB. Antes da aula de hoje, eu te convido, por favor, para me seguir, se inscrever neste canal e acionar o sininho aí para receber as notificações, pois isso vai me ajudar e vai te ajudar a ser aprovado. Pois quanto mais gente souber, mais esse trabalho progride, mais gente vai ter o conhecimento de direito, processo, trabalho e mais gente vai conseguir aprovação na OAB. Esse é o meu objetivo e tenho certeza que também é o seu objetivo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar sequência aqui sobre o tema remuneração e falar um pouquinho sobre salário, né? O salário tem várias denominações. Salário básico, que é aquilo que o empregado ganha de contraprestação básica, que é paga pelo empregador, né? Ele pode ser em dinheiro ou em utilidade, mas presta atenção para a prova da OAB. Pelo menos 30% precisa ser pago em dinheiro, tá bom? Salário in natura, que é ao contrário, aquele que não é pago em dinheiro, mas é pago em utilidades que se revertem em dinheiro. Tem um artigo específico que é bastante cobrado e a gente vai ver daqui a pouco. O sobressalário são aquelas parcelas que integram, que compõem o salário, como por exemplo os adicionais, tá? Estão ali no parágrafo 1º do artigo 457, tome nota. Salário complessivo, que nós vimos na dica passada, na aula passada, que é vedado, súmula 91 do Tribunal Superior do Trabalho. Então essas são as nomenclaturas básicas sobre o salário. E também temos modalidades de salário, pagamentos de salário por tempo, que é aquele em razão do tempo para o qual o trabalho foi prestado, né? É o tempo que o empregado ficou à disposição do empregador. Então, vai ser considerada a hora, o dia, a semana, a quinzena ou o mês. Esse é o mais comum. Inclusive, o pagamento mensal do salário é o mais comum, disparado. Mas também o salário pode ser por produção ou por unidade de obra, que é aquele calculado com base no número de unidades produzidas pelo empregado. Então, o pagamento semanal, quinzenal ou mensal é efetuado calculando-se o total de unidades que o empregado produziu vezes o valor. Então, por exemplo, produzir 10 calças a R$ 10, R$ 100. O salário por tarefa, né, que não ele é um pouquinho diferente, porque ele mescla, né, é pago com base na produção do empregado em determinado período de tempo. Então, desde que o empregado produza um número fixado. Então, vou conjugar o fator tempo, que é o de cima, e o fator produção, desde que o empregado produza um mínimo aí pré-fixado. Então, essas nomenclaturas, elas pouco são cobradas na primeira fase, mas fica aí a dica para você. Agora, a temática na sequência, que é a proteção ao salário, fique atento. O salário ele tem um caráter alimentar, ou seja, o empregado precisa do salário para comer, para se manter, para manter a sua família. E por esse motivo, o salário ele é protegido por lei. Ele é protegido por leis nacionais e até normas internacionais, como por exemplo, tá, a Convenção 95 da Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre proteção ao salário. Professor, preciso estudar para a OAB? Não, tá? Agora, quando a gente vai estudar proteção ao salário, eu gosto muito de usar um autor que é o Mário de la Cueva, que é sensacional, e aqui na obra eu estou citando, ele foi citado pelo Sérgio Pinto Martins, que é outro autor também que eu gosto bastante. Ele divide em 4 a proteção do salário do empregado. Em face do empregador, em face dos credores do empregado, em face dos credores do empregador e em face dos interesses da família do próprio empregado. Então, primeiro ponto, o salário é pago diretamente do empregador ao empregado, tá certo? O salário é o único que é pago diretamente do empregador ao empregado, tá? Numa outra aula a gente vai explicar um pouco mais isso ou pode explicar mais isso, mas saiba que o salário é pago diretamente do empregador ao empregado, diferentemente da gorjeta, que compõe a remuneração, mas não é paga pelo empregador, é pago por terceiro. Salário protegido em face do empregador. Prazo para a estipulação. O salário não pode ser estipulado por mais de um mês. Ele pode ser pago por dia, por semana, por quinzena ou por mês. Nunca mais de um mês. Isso está no artigo 459 da CLT. Quais são as exceções, professor, para a prova? Comissões, percentagens e gratificações. Comissão, por exemplo. Imagine que o seu vendedor é empregado, não estou falando do representante comercial autônomo, o vendedor é empregado, fez uma venda a prestação. Então, o comprador vai pagar em prestações. Então, aí sim, o comprador, pagando as prestações,
o empregador repassa as comissões conforme o comprador for pagando. Então, fiz em 10 prestações, então a comissão do empregado vai ser paga em 10 prestações e não de uma vez. Aí sim vai ficar pode ficar um período maior do que um mês. Então, essa é a exceção, comissão, percentagens e gratificações. Se o salário for ajustado por mês, ele tem que ser pago necessariamente até o 5º dia útil do mês seguinte. Isso está no artigo 459, parágrafo 1º. Se ele for pago até o 5º dia útil do mês seguinte, não tem juros, não tem nada, não tem infração nenhuma. Agora, se passar, vai ter aí a correção. Inclusive, a correção é contada do dia 1º do mês subsequente, não do 5º dia, tá bom? Salário por equivalência, presta atenção. Salário por equivalência não é a mesma coisa de equiparação salarial. A equivalência está no artigo 460, que fala na falta de estipulação do salário. Imagina, o empregado não sabe quanto ele ganha, não foi estipulado. Ou não havendo provas sobre a importância, o empregado tem direito a perceber o salário igual ao daquele que na mesma empresa fizeram o serviço equivalente. Por isso que é salário por equivalência, não equiparação. Ao do que for habitualmente pago ou do que for habitualmente pago para o serviço semelhante. Então, imagine que o empregado, a pessoa procura você no seu escritório de advocacia e fala, trabalhei na empresa tal por 3, 4 meses e eu não sabia quanto eu ia ganhar. Ele falava que eu ia ganhar 1.000, 2.000, 3.000. Eu não sei, até hoje eu não sei quanto que é o que eu ganho. E você ainda não tem prova sobre a importância que foi ajustada. Então, o que você vai pedir? Você vai pedir o salário por equivalência do artigo 460, que é aquele igual ao da pessoa que faz a mesma função ou serviço equivalente ao que ele fazia, ou o que for habitualmente pago para o serviço semelhante. Pode ser também, pessoal, o piso da categoria, se não tiver. Naquela empresa não tem ninguém que faz serviço equivalente a ele ou serviço semelhante. Então, o piso da categoria para aquela atividade. Mas não confundam, pessoal, o salário por equivalência com equiparação salarial. Equivalência é o artigo 460 e equiparação salarial é o artigo 461 da CLT. Forma do salário tem que ser pago em moeda corrente do país, tem que ser pago em real. Artigo 463 da CLT. Salário pago em dólar é como se não tivesse sido pago, tem que ser pago em moeda corrente do país. Tem que ser pago contra recibo, ou seja, o empregado tem que ter um recibo do que ele está ganhando, inclusive discriminando as verbas para evitar o salário complessivo. Isso está no artigo 464. O salário é intangível, ou seja, é proibido descontos, salvo descontos autorizados em lei. Isso é um tema que eu vou falar daqui a pouco, porque é um tema que está previsto no artigo 462 da CLT, que é muito cobrado, principalmente em segunda fase, tá? Daqui a pouco a gente fala dele. O salário tem que ser pago em dia útil no local de trabalho, isso está no 465 da CLT. Presta atenção aqui no professor Marlon, ó, vou até tirar meu óculos. Esse 465 está em desuso, que ninguém vai pagar em dia útil lá na empresa, senão a empresa vai ser assaltada. Então é óbvio que hoje é autorizado depósito bancário, tudo certinho. Mas isso está na CLT, então se for cobrado letra seca da lei, a resposta tem que ser o 465. E também a regra do artigo 467 da CLT, que fala que as verbas incontroversas, se não forem pagas, na primeira audiência vão ter que ser pagas com multa. A regra do 467. Continuando a nossa aulinha de hoje, o salário tem que ser protegido em face dos credores do empregador, tá? Os salários são em face dos credores do empregado, me desculpe. O salário deve ser protegido em face dos credores do empregado. E aqui eu te digo, salário é impenhorável. Salário é impenhorável, salvo pensão alimentícia. Isso está no artigo 833, inciso 4 do CPC. Salário é impenhorável, salvo para pagar pensão alimentícia. Uma outra proteção do salário é em face aos credores do empregador. Tá? Já pensou? Então, o empregador tem lá os seus credores. Como é que fica? Então, eu vou te dar a dica da sua prova. Os salários devem ser pagos ainda nos casos de falência do empregador. Olha o teu artigo 449, parágrafos da CLT, que diz que os direitos oriundos do contrato de trabalho subsistem em casos de falência concordata, que não existe mais, ou dissolução da empresa. Tem que pagar salário mesmo se a empresa falir, tá? E vai lá na sua lei de falência, que você estuda muito para a prova de empresarial, e vai olhar o artigo 83, inciso 1, já com a redação alterada, que vai falar, e isso é importantíssimo você saber,
que os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a, anote, 150 salários mínimos por credor, são créditos privilegiados, bem como aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Isso está no artigo 83, inciso 1 da lei 11.101 de 2005, que é a lei de falência. 11.101 de 2005, já com a alteração da lei 14.112 de 2020. Tá? Então, veja, fizemos a análise, né, de tudo do que se refere à proteção ao salário do empregado. Gostou? Não fica aí que na próxima aula eu vou falar sobre os descontos no salário, que é um tema muito cobrado em provas. Até mais!